Bom, falando do racional da operação do HK hoje, eu vim porque eu fiquei indignada, indignada que eu não peguei essa continuação do movimento aqui. Fui muito mão de alface hoje. Um movimento muito bonito, tá? Mas o meu stop, ele tava técnico. E poxa, a área até fala pra gente, né? Não coloca o stop certinho ali no lugar onde, né? Coloca um pouquinho acima, ou talvez acima desse candle aqui, mas assim, um dos meus parâmetros de stop é a média de 20. Então a média vem descendo, eu venho acompanhando a média, né? E caso eu tivesse continuado na operação, eu ia continuar colocando o stop acompanhando a média, né? Provavelmente teria me tirado aqui, porque daí da média de 20 eu passaria com stop na média de 200, tá? Na verdade, eu nem achei que ele fosse romper essa 200 aqui, mas ele rompeu, enfim. Eu fiz uma comprinha, mas a comprinha pagou praticamente nada, né? Por conta dessa barra aqui das 10h30. Quem opera o HK sabe que ele faz essa barra aqui às 10h30. E aí entrou muita volatilidade, a Fab Four tava aqui apertadinha, né? Mas eu fiquei um pouco insegura, não vi setup aqui. Cheguei a fazer uma compra, mas ele me tirou aqui, tá? Aí ele foi, não peguei no meio do caminho, porque também, né? Aqui tem uma resistência lá do dia 30, né? Desse mês agora passado. Aí eu já tinha marcado essa resistência, já era uma região que eu ia ficar de olho. Então, de fato, eu fiquei esperando ele chegar nessa região, tá? Tô explicando só um pouco do racional da minha operação. Se ele tivesse nessa barra aqui, nessa vela, tivesse continuado, eu não ia entrar. Mesmo ele podendo fazer uma D-trap, tá? Um falso rompimento. Não teria entrado, tá? Esse é o meu perfil. Tem pessoas que operam, né, só rompimento ou falso rompimento, porque quando ele rompe, a maioria das vezes ele volta, tá? Mas quando ele não volta, ele anda muito. Então, tem pessoas que apostam nisso, porque o stop fica barato e se pagar, paga muito bem. Então, mas não é o meu perfil de trade, tá? Se ele continuasse, eu não entraria no rompimento. E aí, pois bem, ele voltou. Aqui também eu perco esse pedaço, né, de candle, porque eu gosto de entrar na confirmação, tá? Então, quando ele confirmou esse Bear 180, eu entrei mais ou menos por aqui. Eu não esperei fechar o candle, senão ia entrar muito atrasada, né? Então, eu entrei mais ou menos aqui. A hora que eu vi que ele começou a engolfar aqui, eu fiz a venda, tá? E aí, eu fui ajustando o meu stop, né, na barra, de barra a barra, até chegar na 20. Chegou a 20 aqui, aí ele começou a fazer essa pausa, né, esse pullback. Só que ninguém sabe se ele vai voltar lá para cima, voltar a testar essa região, ou se ele vai continuar ainda. Então, o stop continuou técnico, ok. Peguei um pedacinho só ali da movimentação. Pagou o dia, tá? Mas olha o tamanho. Peguei isso aqui. Olha o tamanho do que eu pegaria se eu não tivesse saído do movimento. 3 vezes ele pagou, tá? Mas, enfim, a gente não olha isso, né? Bom é olhar para esse tipo de movimento para entender o que o mercado faz, né? Mas não é bom você mexer no teu stop técnico, por exemplo, aqui ele voltou, não, vou colocar aqui em cima, cara, isso não dá certo, tá? Vai dar certo um dia, vai dar certo outro dia, mas
80, 90% das vezes não vai dar certo. Ele vai voltar com todo teu lucro na tua cara e vai ainda te tirar. Então, coloquei o stopzinho ali, ele fez um pavio aqui, daí depois abriu com uma verdinha aqui e me tirou ali quando ele encostou na 20, tá? Posso ter sido precipitada, mas eu fico mais confortável de operar assim. E uma outra coisa que eu nem tinha visto aqui, a gente tem o poder das duplas, né? Ele fez um pavio aqui, um pavio maior. A venda, o racional da venda do poder das duplas é exatamente quando ele deixa um pavio, um topo até a média de 20, tá? Seria esse pedaço de movimento, uma venda aqui quando ele começou esse candle vermelho com stop bem baratinho aqui em cima. Mas eu não vi na hora. Na hora eu fiquei esperando só o engolfo, que seria a minha confirmação. E fiz a entrada atrasada mesmo. Consegui pegar esse pedaço da operação, que foi bem bacana. Ele chegou a me pagar até aqui embaixo. Deu um pouquinho mais, mas aí depois voltou e me tirou. Trade é isso mesmo. É você fazer o melhor que você pode com o conhecimento, com a técnica, com o stop gerenciamento, que é o que vai te manter vivo no mercado, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que eu vou postar esse vídeo no YouTube. Vou deixar na descrição os horários do HK, até porque eu uso os meus vídeos como os meus diários de trade, né? O racional da minha operação. E acaba servindo como um diário de trade, tá? Hoje foi gain, show. Tem dias que não dá gain, que dá loss. Tem operações que não dão certo. Isso também serve, acho que é o maior aprendizado do diário de trade, é esse, né? Você identificar o porquê que você, ou a sua entrada, você entrou errado, a mão foi errada, enfim. O HK ele tem algumas peculiaridades, por exemplo, depois de um certo horário ele faz essa nhaca aqui. Essa nhaca aqui eu já não opero, porque a gente fala, quando ele te dá um trade na entrada, um trade na saída, você não fica tentando pegar outros, né? Ele te deu um na subida, um na descida, por mais que seja pouco aqui, mas eu não ia ficar tentando pegar outros aqui, porque na cara de uma 200 também, né? Porque você pode devolver tudo que você pegou no dia ali um pouco mais. Então, olha essa caca que ele fez aqui, depois que ele lateralizou, né? E esse é um horário que ele vai ficar aqui, ele não vai fazer muita coisa, tá? Eu vou deixar na legenda até para eu poder, quando eu precisar rápido, né? Os horários do índice de Hong Kong, que ele tem alguns horários específicos. Ele abre e fecha várias vezes no dia, mas esse é o horário que eu mais gosto, tá? Que é o horário de 10h15, a hora que ele abre às 10h15. Esse trade aqui de 10h15, né? Quando ele faz um padrão, eu entro. Quando ele não faz, eu não entro e bora para outro dia. Outro ativo, tem outros que eu opero aqui. Mas eu procuro não fazer fora desse horário, que é o horário que tem maior volatilidade, né? Da abertura do HK. É isso aí. Até o próximo vídeo.